Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar prosseguimento à exposição do livro Verdadeiros Minutos, que é uma crítica teológica sobre o livro 11 Minutos de Paulo Coelho. Vamos ao capítulo 6, a verdade sobre o prazer e a liberdade cristã, libertos para servir, não para servir a carne. Com o passar dos dias, a jornada de Clara para descobrir o verdadeiro significado do amor e da pureza a aproximou ainda mais de Maria e, mais importante, da verdade de Deus. No entanto, havia ainda outra questão que pairava em seu coração: a busca do prazer. Depois de refletir sobre a liberdade que Paulo Coelho apresentava em 11 minutos, Clara se sentia confusa quanto à definição de liberdade e prazer. Afinal, como cristãos, qual é o lugar do prazer em nossas vidas? E como conciliar essa busca com o chamado de Deus à santidade? Na tentativa de entender melhor o que Deus esperava dela, Clara marcou um novo encontro com Maria. Sabia que sua amiga seria uma boa conselheira, pois sempre trazia clareza através da palavra de Deus. Título: Conceito de liberdade. Quando Clara chegou à casa de Maria, foi recebida com um sorriso caloroso. O ambiente estava tranquilo e as duas amigas logo se sentaram com suas Bíblias abertas, prontas para mais uma conversa transformadora. Maria, eu tenho pensado muito sobre algo que me incomoda há tempos. Naquela discussão sobre 11 minutos, falamos sobre amor e pureza, mas ainda não consegui entender completamente a questão da liberdade. No livro, Paulo Coelho fala de uma liberdade que parece ser apenas seguir seus desejos, mas ao mesmo tempo, você falou que isso é uma escravidão. Então, o que significa ser verdadeiramente livre? Clara perguntou, olhando para Maria com um misto de curiosidade e confusão. Maria sorriu, compreendendo o dilema de Clara. Essa é uma questão fundamental, Clara. O mundo nos oferece uma visão de liberdade que, na verdade, é uma ilusão. Quando pensamos em liberdade à luz do mundo, muitas vezes pensamos em fazer o que queremos, quando queremos, sem nos preocuparmos com as consequências. Mas na Bíblia, a liberdade é completamente diferente. Maria abriu sua Bíblia e começou a ler Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. A verdadeira liberdade em Cristo não é fazer o que nossa carne deseja, é viver de acordo com o propósito de Deus, servindo uns aos outros e vivendo em amor. O mundo nos diz que ser livre é satisfazer todos os nossos desejos, mas Deus nos mostra que ser verdadeiramente livre é ser liberto do pecado, para que possamos viver de forma que o agrade. Título: A escravidão disfarçada de liberdade. Clara ouviu atentamente, percebendo como aquela verdade bíblica desmantelava completamente o conceito de liberdade apresentado em 11 minutos. Enquanto Paulo Coelho exaltava a ideia de liberdade como a satisfação dos desejos físicos e emocionais, a Bíblia oferecia uma perspectiva muito mais elevada. Mas Maria, muitas vezes sentimos que nossos desejos nos faz felizes. Como isso pode ser escravidão? Clara perguntou, ainda tentando conciliar os ensinamentos. Maria refletiu por um momento e respondeu: Clara, pense nisso. Quando seguimos apenas o que nossos desejos mandam, nunca estamos satisfeitos. Sempre queremos mais. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de prazeres físicos e emocionais. O prazer momentâneo pode parecer satisfatório, mas ele nunca preenche o vazio que só Deus pode preencher. Então, o que acontece? Nos tornamos dependentes desse prazer, escravos dele. Para ilustrar, Maria abriu em João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus nos mostra que quando pecamos, quando seguimos nossos desejos sem limites, nos tornamos escravos do pecado. E essa é a falsa liberdade que o mundo oferece. Uma liberdade, no final das contas, nos prende a ciclos de vazio e insatisfação. Mas Cristo nos chama para algo diferente. Ele nos chama para uma liberdade que é verdadeira, uma liberdade que nos leva, que nos liberta da escravidão, do pecado, para vivermos em paz e plenitude com Deus. Clara respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Ela nunca tinha pensado na liberdade dessa forma. Então, na verdade, estamos mais livres quando seguimos os caminhos de Deus?
Exatamente. Jesus nos libertou para vivermos livres da escravidão do pecado, mas essa liberdade não significa que podemos fazer o que quisermos. Significa que agora somos capazes de viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E isso nos traz alegria verdadeira, que é muito maior do que qualquer prazer passageiro. Título: O prazer à luz da Bíblia. Agora que o conceito de liberdade estava mais claro, Clara voltou sua atenção para outra questão que a incomodava: o prazer. E quanto ao prazer, Maria, Deus nos criou com desejos e a capacidade de sentir prazer. Qual é o lugar do prazer na vida do cristão? Maria sorriu novamente, sabendo que essa era uma pergunta comum, mas que exigia uma resposta equilibrada. Clara, Deus nos criou com a capacidade de sentir prazer, e Ele não é contra o prazer em si. Na verdade, o prazer foi dado por Deus como um presente. Mas assim como qualquer outro presente, ele tem um propósito e deve ser desfrutado dentro dos limites que Deus estabeleceu. Ela então abriu em Salmos 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Deus deseja que experimentemos alegria e prazer, mas o maior prazer que podemos ter é estar em sua presença. Os prazeres deste mundo não se comparam com a alegria que encontramos em Cristo. Quando buscamos o prazer fora dos planos de Deus, acabamos nos machucando e nos distanciando dele. Mas quando vivemos em obediência, descobrimos que o prazer que Deus nos oferece é muito maior e mais profundo do que qualquer coisa que o mundo pode dar. O confronto com a mentira do mundo. Clara estava começando a enxergar claramente. As ideias que ela tinha aprendido em 11 minutos estavam sendo gradualmente desmascaradas à luz das Escrituras. No entanto, ela sabia que o mundo ao seu redor continuaria a lhe oferecer a falsa ideia de liberdade e prazer. Seria um desafio resistir. Então, como podemos viver no mundo sem sermos consumidos por essas mentiras? Clara perguntou. Maria sorriu com ternura. Essa é uma luta constante para todo cristão, Clara. Paulo nos diz em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ela então abriu em Romanos 12:2 e leu: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que precisamos continuamente renovar nossa mente para com a palavra de Deus. Quanto mais buscamos a verdade de Deus, menos somos atraídos pelas mentiras do mundo. E é por isso que precisamos de uma vida de oração, estudo da Bíblia e comunhão com os outros cristãos. Essas coisas nos ajudam a resistir às pressões e nos mantêm firmes na verdade. Título: O novo entendimento de Clara. Aquelas palavras trouxeram clareza para Clara. Ela começou a entender que a verdadeira liberdade e o verdadeiro prazer estavam em viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. As promessas vazias de prazer que o mundo oferecia, como as de Paulo Coelho apresentava em 11 minutos, não eram nada comparadas à plenitude que Deus tinha para oferecer. Obrigado, Maria. Acho que finalmente estou começando a entender o que significa ser verdadeiramente livre e encontrar prazer naquilo que Deus nos dá. Maria sorriu, satisfeita com a jornada de aprendizado que sua amiga. Clara, Deus tem um plano incrível para a sua vida. E quanto mais você se aproximar dele, mais você vai experimentar a verdadeira liberdade e alegria que só ele pode dar. As duas amigas oraram juntas, pedindo a Deus que continuasse a guiar seus passos e a transformar seus corações à medida que caminhavam na verdade. Vejo vocês no capítulo 7.